Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem. E eu acho que de cara você já sabe o tema da nossa aula: energia. Oi, se você caiu aqui de paraquedas, né? Eu sou a Prof. Thaís e eu estou trazendo a geografia por habilidades e competências aqui para o Enem, concurso gratuito, completo, pautado em estratégias de resolução que, vou deixar a modéstia bem à parte, é incrível demais e tem levado alunos do Brasil todo a aumentar o seu acerto em geografia e também nas ciências humanas de forma geral, porque você pode aplicar essa técnica. Nós já estamos nas aulas 23 e 24. Dá para acreditar? E aí, meus anjos, eu vou separar essa aula em duas, tá? Nós temos um primeiro momento da aula 23, que é essa aula de hoje, na qual eu vou falar sobre geração de energia e vou separar fontes não renováveis, e depois na aula 24 a gente fala de fontes renováveis. E aí eu até aproveito para fazer ali alguns exercícios direcionados, tá? O mais importante nesse perfil do Enem, você sabe, é desenvolver um bom vocabulário, esse senso, entender o Brasil, questões sempre ali que vão contextualizar não só uma teoria pela teoria, mas sempre esse olhar para a sociedade. Falando em sociedade, deixa eu bater um papo com você. Afinal, queridos, o que é energia? Lá da aula de física, né? Nós estamos falando de algo tão fundamental para a nossa sociedade que foi sendo alterado no decorrer da história. Então, nós usávamos, por exemplo, uma energia primária básica no passado, que é a força da água. A água girava um moinho, isso é uma energia. A tração animal não deixa de ser uma força executada que gera um movimento. E aí a gente foi evoluindo. Nós temos os combustíveis fósseis na primeira revolução industrial. Primeiro o carvão, depois o petróleo, depois nós temos a eletricidade, que é uma forma específica de energia. E aí, meus anjos, que a gente precisa, num primeiro momento, debater sobre isso. A importância das fontes de energia. Você encontra os gráficos que eu vou citar aqui, facinho, só jogando ali na internet. Posso depois deixar um link aqui do EPE, a Empresa de Pesquisa Energética do Brasil, de onde os principais vestibulares tiram os gráficos e as imagens de produção energética brasileira, tá? A primeira coisa, então, é a gente pensar que quando eu falo de energia, eu tenho dois tipos de fontes de energia. Nós temos a aula, vamos ver essa aula aqui, a 23, é isso? Isso, a aula 23, que é essa aula que eu estou fazendo agora com vocês. E a aula 24. O primeiro tipo de energia que nós temos é uma energia chamada de não renovável. O segundo tipo é renovável. Se eu te pedisse para definir agora, como ficaria a sua definição? Ah, professora, que fácil, uma não se renova e a outra renova. Calma, melhor isso aí para mim. Não renovável. São fontes de energia que podem atingir o seu esgotamento e que não se renovam ali num ciclo antrópico. Então, eu estou falando disso porque você sabe que no passado o carvão, o petróleo levou bilhões de anos para ser formado, para se acumular. Então, a gente tem que pensar que é algo que não tem um ciclo permanente de reposição. Então, a gente pode pensar que não renováveis são fontes na verdade, fontes que se esgotam. Esgotamento. Já as renováveis, a gente pode pensar num ciclo constante de renovação, um ciclo natural constante de renovação. Você me ajuda a listar, queridos, as fontes que são não renováveis? Vamos lá? Vamos começar na ordem pensando na história. O carvão mineral, o petróleo, o gás natural. Não, essa não será uma aula de química sobre a formação. Eu vou mesmo fazer comentários sobre essas fontes de energia, tá? Depois nós temos também o xisto vou fazer um resumo. O xisto bituminoso. E por último nós temos a energia nuclear, tá? Que pode ser, por exemplo, como o Brasil, usando urânio e outros elementos instáveis ali radioativos, tá? Desde que enriquecidos. A gente pode pensar, no caso do Brasil, urânio, que não é renovável, tá?
Calma que eu já vou falar da formação de cada um deles. Vamos listar agora as fontes que são renováveis. Bom, a gente pode pensar na água. Se for água dos rios, hidrelétricas. Vamos colocar energia hidráulica. Já que a gente falou de água, vamos falar do vento. Energia eólica. Energia solar. Ah, mas você também pode usar uma forma de vida, biomassa. E aí a biomassa vai incluir, deixa eu sair aqui da sua frente, né? A biomassa vai incluir desde a lenha até, por exemplo, você usar bagaço de cana. Depois a gente pode pensar na geotérmica. Eu não sei o que é isso. Calma, eu vou ajudar você, mas na aula que vem, tá? A gente pode pensar também na maremotriz, uso de marés. Ondomotriz. E está ótimo. Pronto. Calma que a gente está só começando. Agora você já consegue pensar nas fontes de energia. O que a gente precisa fazer agora é não confundir o que a maioria das provas pedem, que é a chamada matriz energética, que é diferente da matriz elétrica. Queria que você pensasse no Brasil agora. O Brasil, queridos, a nossa matriz energética, qual a sua opinião? É renovável ou não renovável? Eu sempre começo a minha aula com essa pergunta e eu sempre recebo assim em coro. Renovável, porque os alunos pensam na água, na hidrelétrica. A matriz elétrica do Brasil é renovável. A energética não. Matriz energética é toda energia disponível para ser transformada, tá? O que seria toda essa energia disponível? A energia usada nos automóveis, a energia usada no meu fogão, a energia usada nas indústrias, nas caldeiras e a energia usada para eletricidade. O quê? Eletricidade é um tipo de energia? É por isso que a do Brasil não é renovável, porque quando a gente pega o uso de automóveis, o uso das indústrias, nós usamos combustíveis fósseis. Então, tanto o Brasil, tanto o mundo, não renovável. Mas posso te adiantar que o Brasil está bem melhor do que o mundo, tá? Não é renovável, porque mais de 50% das nossas fontes de energia vem de fontes não renováveis, como principalmente o petróleo, pensando no destaque do modal rodoviário, usando ali caminhões, né? O uso também ali nas indústrias. Então, é não renovável. Mas o do Brasil, assim, é um pouco mais de 50%. Agora, do mundo, queridos, do mundo, que tristeza. E aí, quando chega a matriz elétrica, são as fontes de energia utilizadas para geração apenas de um tipo de energia, que é a eletricidade. Fontes usadas para a geração de um tipo de energia. A eletricidade. Então, o que você usa para gerar energia elétrica? Essa que está aí na sua casa, essa que está permitindo talvez você carregar o celular que você está usando para assistir minha aula, esse seu computador que está na tomada, esse tablet, ou a TV, adoro quando vocês colocam a gente na TV, está usando eletricidade. Essa eletricidade vem do quê? Ela pode vir de petróleo? Pode. Queimado? Pode. Termoelétrica, mas ela pode vir de carvão? Pode. Mas ela pode vir da água, ela pode vir do vento, ou ela pode vir do sol. Como é o caso aqui da minha casa, que tem um painel solar aqui em cima, que eu consigo gerar energia para mim e para a minha família. Todo mundo aqui recebe essa energia que eu distribuo. Gero aqui no meu telhado e distribuo para a minha família. Fica essa dica, tá? Você pode fazer esse tipo de compartilhamento. Você gera mais e você consegue levar. Não é levar literalmente, mas é abater da conta dessas pessoas, gerando energia a mais. Para isso, consulte aí as regras da empresa de energia na sua cidade, tá bom? Fica essa dica. Então, espero que você nunca mais confunda, porque daí, quando a gente fala de Brasil, a do Brasil é renovável.
Ainda muito dependente de fonte hidráulica, mas o Brasil está melhorando bastante, tá? Já do mundo é não renovável. Por isso que, óbvio que esse não é um debate sobre isso é um debate muito mais complexo. Carros elétricos nem sempre é a solução para esse aquecimento global. Não só pela matéria-prima que ele vai utilizar para a gente trocar a frota, mas também que você fala, tá, é um carro elétrico, mas essa eletricidade veio do quê? Veio de carvão, como é o caso dos países ricos, China e Estados Unidos, que estão passando por uma transição. Até aproveitando para já falar esse termo, tá? Transição energética é um termo que está sendo muito utilizado. No final aqui do curso, lá depois da aula 30, porque a gente tem ao todo 35 aulas aqui nesse curso incrível, gratuito para você, eu falo de aquecimento global, né? E eu falo um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos países estarem passando pela transição. E a transição não é só puramente por preocupação ambiental, é que vai acabar essas fontes não renováveis como petróleo e o carvão. E quem vai continuar sendo potência? Quem consegue se manter produzindo. E para se manter produzindo tem que ter energia. É por isso que tem esse termo aqui que eu queria que vocês... Nossa, bugou aqui a tela. Que eu queria que vocês anotassem para mim. Que é a ideia de transição. Nossa, ele não está deixando eu anotar. Não sei o que está acontecendo aqui. Está bugando o meu aplicativo. Mas é transição energética. É o que principalmente China e Estados Unidos estão passando, tá? Você pode colocar que transição energética é uma diminuição gradual de fontes não renováveis, como petróleo e carvão, e uma mudança para fontes alternativas, como solar, eólica e outras fontes renováveis. Antes que você pense, ai, planeta, está preocupado também com essa questão econômica, porque as fontes não renováveis se esgotam. Aí, sabendo disso, eu queria só que você me ajudasse um pouquinho a pensar nessas fontes. Você me ajuda? Carvão, petróleo, o gás natural, o xisto e a energia nuclear. Por que eu fiz separado? Porque todos esses aqui, pessoal, todos esses são encontrados em um tipo de rocha que a gente já estudou aqui no nosso curso. Se você não estudou, sinto muito, você vai ter que voltar. Que são rochas sedimentares. Já o urânio e outros elementos, plutônio, são encontrados em rochas o quê? Cristalinas. Fica tranquilo que eu vou fazer um resumo sobre isso. Você lembra o que é uma rocha sedimentar? Rocha sedimentar é uma rocha formada por acúmulo de sedimentos. É bem comum em fundos de antigos oceanos, mas também no continente, que você tem ali camadas intercaladas entre sedimento. E no decorrer da história, você tem matéria orgânica sendo soterrada por esses sedimentos, gerando pressão, mudança de temperatura, fazendo com que essa matéria orgânica tenha sido fossilizada. Por isso que todos esses que a gente está conversando aqui são combustíveis fósseis, tá? O xisto também faz parte dessa formação, mas o xisto é um pouquinho especial. O xisto já não é mais uma rocha propriamente sedimentar. O xisto, no passado, era um argilito. Quem assistiu aula de rochas deve estar manjando muito e se sentindo muito inteligente. Ito é rocha, argilito, argila, o tamanho do sedimento. O xisto era uma rocha de argila que passou por uma metamorfose, mudança de pressão e temperatura e virou o xisto, que é uma rocha metamórfica. Só para você ter uma ideia, é muito novo, né, essa exploração do xisto. Hoje, Estados Unidos é o país do mundo que mais explora xisto. Esse xisto é encontrado no fundo de um rio chamado Rio Green. E a exploração de xisto ela tem viabilizado mais combustível disponível. É combustível fóssil, não são flores que são liberadas quando é queimado, ok? Aumentando ainda mais a gravidade da intensificação do efeito estufa. Carvão, meu anjo, só comentando. Carvão é principalmente florestas e pântanos soterrados, tá? Florestas,
pântanos que foram soterrados. O Enem não tende a perguntar com tanta profundidade, mas a Unicamp já perguntou. Se você quiser saber mais sobre a prova da Unicamp, vai lá conhecer minha plataforma e os meus cursos focados nas paulistas. Aqui o nosso foco é Enem. Petróleo, queridos. Petróleo, a maioria são formados em áreas oceânicas, porque conforme os oceanos foram se formando, os continentes vão se separando, foi abrindo e aí foi sedimentando vida orgânica, tá? Tanto algas, mas principalmente animais marinhos que no decorrer dos milhões de anos foram sendo soterrados, litificados. E é aí, gente, que a gente pode dividir o petróleo em dois tipos. O petróleo on e o petróleo off. O petróleo onshore, você pode anotar aí na frente para mim, é o petróleo encontrado no continente. No caso do Brasil, a maior exploração de petróleo continental fica no Rio Grande do Norte. Já o petróleo off é o petróleo encontrado em fundos de oceano, na nossa plataforma. É ali que nós temos, no caso, principalmente aqui no Sudeste, a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a bacia de Santos, em São Paulo, e a bacia do Espírito Santo. Sendo a bacia de Santos, em São Paulo, num campo específico chamado Tupi, anota para mim, bacia de Santos, no campo Tupi, onde nós temos a maior exploração de pré-sal, que é um petróleo que fica abaixo, antes de uma camada espessa de sal. É um petróleo especial, um petróleo mais leve, um petróleo mais interessante, de difícil acesso, mas que o Brasil descobriu reservas absurdas que tem nos colocados como um dos principais produtores de petróleo do mundo. E no ano de 2023, o Brasil recebeu um convite para adentrar na chamada OPEP+, a expansão da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Pesquise sobre isso depois, tudo bem? Então, o pré-sal, ele é um petróleo um pouco mais especial abaixo da camada de sal. Acima do pré-sal, a gente tem o petróleo chamado pós-sal. No site da Petrobras, você encontra inúmeras animações que mostram essa exploração e você vai visualizar melhor. E aí, nós temos o gás natural, que pode ser encontrado com ou sem a presença de petróleo, mas normalmente áreas que têm petróleo podem ter essa presença do gás natural, gás esse formado também nos milhões de anos na decomposição dessa matéria orgânica. Hoje, obviamente, nós temos ela, a Rússia. Tem uma imagem muito boa, que se você procurar no Google Imagens você vai encontrar. Procura lá, Gasfather, e aí tem o Vladimir Putin com ali como se fosse um fogaréu ali em cima da cabeça dele. A gente sabe que o gás natural da Rússia é até usado como soft power, né? Nessa relação da guerra da Ucrânia. E aí tem energia nuclear, que no caso do Brasil é o urânio. E no caso do Brasil, a gente tem Angra, tá? O Brasil hoje não depende de energia nuclear. A nossa energia elétrica nuclear, ela é importante principalmente para o Rio de Janeiro. O estado ali do Rio de Janeiro depende dessa energia, mas num olhar nacional, bati no microfone de novo que eu estou emocionada. Num olhar nacional, aí você não precisa destacar essa energia, tá? Então, sim, para o estado do Rio de Janeiro, ela é importante, já que o Rio usa principalmente fontes térmicas na sua energia, tá? Para o Brasil, ela não é o destaque. Chega a 2% da nossa matriz energética, na verdade. Mas se você olhar para países como França, como Bélgica, o Japão no passado era mais, mas depois do acidente de Fukushima, o Japão tem diminuído. E no ano de 2023, a Alemanha acabou com seu projeto de energia nuclear, hein? Temaço. A Alemanha está fazendo essa escolha em nome de fontes mais limpas. O Japão está pensando ali no acidente de Fukushima, a ideia dele é diminuir cada vez mais. E sobre o Japão e o acidente de Fukushima, deixa eu dar uma dica para você de uma série na Netflix, que eu sempre indico em aula, chamado Turismo Macabro, que fala exatamente sobre esse acidente e mostra como que está o Japão hoje e como ele tem lidado com essa relação. Fechado, bonitos? Bom, falei bastante, vamos colocar em prática? Vem fazer comigo o exercício 2. O exercício 2 diz assim, ó. A Petrobras, ela identificou a presença de hidrocarbonetos no poço ali na bacia de Santos. Então, a gente está vendo a bacia de Santos, depois já é o Rio de Janeiro, onde é a bacia de Campos. Então, aprenda, ó. São Paulo, bacia de Santos. Rio de Janeiro, bacia de Campos. Espírito Santo, bacia do Espírito Santo mesmo. A Petrobras anunciou que identificou a presença de hidrocarbonetos. Eu não vou ler o texto, não. A fonte a gente não precisa, você já sabe. A gente lê rápido, mas nesse caso é Globo. Vamos para o enunciado. A ocorrência do recurso natural na área destacada está relacionada a... Cuidado que Enem é sobre o que eu estou te perguntando.
Então, nós temos um recurso natural. E esse recurso natural, que é o petróleo na Bacia de Santos, do pré-sal, está relacionado à ação das correntes do mar. Você acha que é o mar que vai acumulando petróleo. Está associada à colisão de placas tectônicas na costa brasileira desde quando o Brasil tem uma costa ativa. Não assistiu minha aula de geologia? Eu fico triste, é por você. Volta e assiste. Temperatura elevada do Atlântico. Fica quieto. Presença de rochas magmáticas, são sedimentares. Deposição de compostos orgânicos no leito do oceano. Com certeza é essa. Vamos ver se tem mais uma que fala sobre isso, que fala sobre fontes não renováveis. Vamos fazer a 3, que já está aqui embaixo. A maioria das perguntas são sobre fontes renováveis, que é a nossa aula que vem. Quando a gente vai falar sobre hidrelétricas, vamos refletir sobre as hidrelétricas, pensar nessas consequências através dos exercícios, tá? Decreto, não me ajudou, enunciado. O cumprimento da meta mencionada está condicionada, ou seja, o que leva? Qual é a condição? Então, eu vou conseguir cumprir essas metas se eu fizer o quê? Abrir mão das usinas nucleares, explorar o pré-sal? Vamos ver qual que é a meta. Teve um decreto de 2010 que regulamenta a Lei Nacional sobre Mudanças Climáticas, que projeta as emissões nacionais do efeito estufa. Em 2020, serão tantos milhões ali. Esse mesmo decreto define o compromisso do Brasil, voluntário, em reduzir. Então, qual que é o compromisso? Reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Essa seria uma boa aula para a gente ter aqui um professor de química junto, uma professora de química, hein? Então, busca lá no seu curso onde você faz, ou aqui no YouTube, aulas sobre isso para complementar. Então, para a gente conseguir diminuir, o Brasil tem que abrir mão das usinas nucleares, mas a usina nuclear não libera CO2, não libera gases do efeito estufa, como CO2 e metano. Usina nuclear tem outros problemas, que é o risco de um acidente radioativo, como foi o caso do Japão. Né? Eu não sei, é caro. Eu não sei o que está acontecendo com o lixo até atingir o decaimento radioativo. Explorar pré-sal, mas se você explorar pré-sal, você aumenta os gases. Utilizar o xisto, mas xisto também é fóssil. Investir em energia renovável? Com toda certeza. Encarecer a produção de automóveis? Gente, mas o que isso vai levar a quê? As pessoas vão deixar de comprar automóvel? Só porque está mais caro? Você acha que isso é a solução? Oxi, pelo amor de Deus, é investir em fontes renováveis. Turma, eu selecionei com muito carinho, não tem tanto exercício assim, tá? Tanto que eu chego até o Enem 2011 para conseguir achar exercício para você. A maioria dos exercícios estão relacionados à nossa aula que vem, que é uma aula que eu falo sobre fontes de energia renováveis. Você não pode perder a próxima aula. Se já estiver disponível, já assiste uma seguida da outra. Não sei quando você vai chegar aqui para assistir esse vídeo e eu tenho certeza que eu vou te ajudar demais. Deixa um comentário aqui, comenta um coração roxinho e amarelo, deixa o YouTube entender que meu trabalho é importante e que eu estou ajudando os jovens do Brasil a ingressar na universidade pública de qualidade, realizar um sonho e mudar aí a vida da sua família através dos estudos, ok? Um beijo para você, meu amor, que você possa, se quiser, faz o restante da lista para assistir na próxima aula e vir corrigindo comigo, porque eu vou finalizar essa lista toda. Um beijo, queridos. Até mais!